a gente já sabe como a gente precisa modificar a relação entre momento e velocidade para que essa relação passe a ser consistente com os postulados da relatividade restrita e que o momento continue se comportando da maneira como a gente gostaria, por exemplo, que a lei de conservação do momento se mantenha também para a relatividade, a gente pode falar da relação com a variação do momento e a força. Então, a gente sabe que na mecânica newtoniana, a variação do momento linear e a força aplicada a um determinado objeto estão relacionadas por essa equação aqui. E essa equação continua válida na relatividade, então eu ainda tenho essa mesma relação entre a variação do momento e a força, mas agora a gente precisa usar a equação para o momento relativístico que a gente viu no vídeo anterior. Então, aqui, na mecânica newtoniana, P era simplesmente m vezes v, e agora na mecânica relativística a gente precisa substituir P por essa expressão aqui, que não é mais proporcional à velocidade. Bom, então, por consequência, a taxa de variação do momento e a força não são mais proporcionais à aceleração. Então, apesar de valer F igual a dp dt, não vale mais F igual a ma. E, portanto, essa famosa segunda lei de Newton, essa maneira de escrever a famosa segunda lei de Newton não se mantém verdadeira para a mecânica relativística, por causa da mudança na relação entre o momento e a velocidade. Ok, então, uma outra coisa que se modifica aqui é o fato de que uma força constante não produz uma aceleração constante. Ok? Bom, vamos ver com mais cuidado o que acontece no caso em que a força é paralela à direção de movimento. Vamos estudar qual que é a relação entre a força e a aceleração nesse caso particular aqui. Então, eu tenho que o momento é igual a m0, que é a massa de repouso, raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, vezes v. Agora, eu só tenho velocidade na direção x, tá? E a força também é na direção x, então eu simplesmente vou tratar os vetores pelas componentes x, ok? Beleza, então agora eu sei que a força, vamos só tratar das componentes x, que a força é igual a dp dt, e portanto eu preciso agora calcular a derivada dessa função aqui. Bom, então tem essa divisão e essa raiz chatinha, mas é só uma derivada, então vamos fazer essa continha. Então, m0 é uma constante, vai ficar aqui de fora, e agora eu vou usar a regra do quociente para fazer essa derivada aqui. Bom, então a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, a derivada da raiz é meio, vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio. Essa é a derivada da raiz. Mas agora eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Porque eu tenho uma função dentro da raiz e aqui eu vou multiplicar pela derivada do que está dentro, que é menos 2v sobre c ao quadrado. Isso. E aqui dividido, tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Então, menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Ok, então agora vamos tentar simplificar essa coisa aqui, tá? Então aqui o 2 vai se cancelar com esse 2. E eu vou ficar com m0, 1 menos 1 vezes raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, menos, mais, né? Porque tem esses dois menos aqui. Então, menos aqui,
e o menos aqui. Então, eu vou ficar com v ao quadrado sobre c ao quadrado, vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio. Tudo isso dividido por 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, agora, eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa raiz aqui, para cancelar esse menos meio aqui no denominador. Então, eu vou ficar com m0. Então, a raiz vai multiplicar por ela mesma, então eu vou ficar com 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E aí, essa raiz com o expoente menos meio vai desaparecer. E aqui eu vou ter esse termo elevado a 1 vezes a raiz, então eu vou ficar com 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a 3 meios. E isso aqui, faltou um pedacinho importantíssimo aqui, né? Eu estou derivando isso aqui em relação ao tempo, então aqui na regra da cadeia ficou faltando a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, esse segundo termo aqui, aqui a derivada não é 1, né? É v'. Então, aqui é v'. Derivada do primeiro não é 1, porque eu não estou derivando em relação à velocidade, estou derivando em relação ao tempo. Então, é v'. E aqui tem um v' multiplicando da regra da cadeia, né? Então, eu tenho que usar a regra da cadeia aqui duas vezes. Derivada da raiz, vezes a derivada do que está dentro da raiz em relação a v, vezes a derivada de v em relação ao tempo, que é o v' que está aqui. Que é a aceleração, no final das contas, né? Então, tudo isso aqui está multiplicando o v'. E isso aqui é a mesma coisa que m0. Então, esses dois termos aqui vão se cancelar, então eu vou ficar com m0 1 sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a 3 meios, m0 a, lembrando que o v' aqui, né, isso aqui é dv dt, que é igual a aceleração. E esse termo aqui, se a gente usar de novo, né, aquela definição de gama igual a 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, isso aqui é gama ao cubo, então eu vou ficar com gama ao cubo m0 vezes a. Então, a gente vê que aqui a força não é massa vezes aceleração. Eu tenho esse termo γ3 aqui, nessa situação em que a força é paralela à direção de movimento, então, tanto força quanto velocidade só tem a componente x, nessa descrição aqui, e, portanto, a gente tem esse fator de correção γ ao cubo aqui. Então, F continua sendo dp dt, mas isso não significa que F é igual a ma mais. Então, não tem mais essa relação de proporcionalidade entre a força e a aceleração. Ok, então, com essa continha aqui, né, só essa derivada, a gente vê que para forças paralelas à direção do movimento, eu tenho que F é igual a γ ao cubo m0a. Bom, então se a gente agora escrever a aceleração em termos das outras variáveis, a gente tem que F é igual a γ3 m0a, e portanto A é igual a F sobre m0, 1 sobre γ3, então A é igual a F sobre m0 vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a 3 meios. Então, a gente tem essa relação aqui
da aceleração com as outras variáveis do problema. Bom, então, se a gente supõe que a força é constante, a gente vê que a aceleração produzida por essa força constante não é mais uma aceleração constante. Então, se a gente plotar esse gráfico aqui, a gente vai obter uma expressão desse tipo aqui. Então, aqui eu tenho a expressão relativística. Essa linha tracejada aqui é a velocidade igual a c. Então, supondo aqui que a força é constante. E essa aqui é a relação A igual a M, F sobre M, né? Que é a previsão da mecânica newtoniana. Então, a gente vê que a aceleração produzida por uma força constante não é mais uma aceleração constante. Ela diminui à medida que a velocidade se aproxima de c e chega a zero quando a velocidade tende a c. Então, a gente vê que aplicando uma força constante, à medida que a velocidade aumenta, a aceleração produzida é cada vez menor. Tá? No nosso dia a dia, a gente não percebe esses efeitos porque, como as velocidades são muito, muito baixas comparadas com a velocidade da luz, a gente está nessa partezinha aqui da curva, em que a curva prevista pela relatividade se aproxima muito, muito da curva prevista pela mecânica newtoniana. Tá? Então, a gente não observa esses efeitos por causa disso. Então, a gente vê que quando a velocidade aumenta, a aceleração produzida por uma força constante diminui, e quando a velocidade tende a c, a aceleração tende a zero. O que é mais uma evidência que mostra pra gente que é impossível acelerar partículas massivas a velocidades iguais à velocidade da luz, né? Porque eu teria que aplicar forças imensas que tendem ao infinito para aproximar a velocidade de c, porque quanto maior a velocidade, menor a aceleração produzida por aquela força. Ok, vamos ver o que acontece com forças perpendiculares à direção de movimento. Então, quando a força é perpendicular à direção de movimento, então, nesse caso, o que acontece é que o módulo da velocidade, que eu vou chamar simplesmente de V, é constante. Então, se a gente lembrar da relação para o momento, que tem aqui esse termo que depende do módulo da velocidade, tem um mz, né? Esse termo aqui, né, relacionado com o gama, ele é toda uma constante nesse caso. O que não era verdade no caso em que a força era paralela à direção de movimento, onde a gente tem também uma modificação do módulo da velocidade, portanto esse termo aqui não era constante, que levava a gente àquele termo gama 3, né, que surgia quando a gente fazia a derivada desse pedacinho aqui. Então, nesse caso, como F é dp dt, e esse termo aqui é constante, a gente fica com m0 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, vezes a aceleração. Aqui eu posso tratar disso como escalar de novo, porque eu estou supondo que a força é perpendicular, então eu só falo do módulo da força. E, portanto, isso aqui é igual a gama m0a. Tá? Então, no caso em que a força é perpendicular à direção de movimento, a gente tem essa relação aqui. E no caso geral, quando a força não é nem perpendicular nem paralela à direção de movimento, a gente decompõe F nas coordenadas paralela à direção de movimento e as outras duas componentes perpendiculares, e a gente analisa cada uma das componentes usando as equações anteriores. Então, se a partícula se move, se o objeto se move na direção x, a componente Fx, que é a paralela à direção de movimento, ela vai ganhar esse fator aqui, gama 3, enquanto que as componentes perpendiculares à direção de movimento vão ganhar um fator gama.
Então a gente vê aqui que a relação entre as, as componentes da força e as componentes da aceleração não é simplesmente uma mesma constante multiplicando todo mundo. E por causa disso, ou o mesmo fator multiplicando todo mundo, né? Porque o gama não é constante nesse caso aqui. Mas o que a gente vê é que o vetor força e o vetor aceleração não são paralelos nesse caso, que é uma coisa que também mostra pra gente os efeitos de trocar o momento da equação da mecânica newtoniana para a mecânica relativística.